que eu tenho para vocês é um agravo no recurso especial 1295996, de 2 de outubro de 2018, em que o acórdão recorrido é um agravo, vou ler para vocês a emenda. Agravo interno no agravo recurso especial, cumprimento de sentença, ausência negativa de prestação judicial. Pior das cotas sociais. Acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de deferimento em último caso, mediante comprovação da insuficiência de outros bens do devedor. Princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade. O item 2 aqui fala: o acórdão recorrido aplicou entendimento e conformidade com a jurisprudência da STJ, no sentido de que a penhora sobre as cotas da sociedade deve ser realizada somente após esgotados os meios para a localização de outros bens do devedor, situação não demonstrada nos autos, diante da possibilidade de se proceder, num primeiro momento, somente penhora dos lucros referentes às cotas sociais. O que esse agravo no recurso especial diz? Nós temos alguns princípios que norteiam a execução, o cumprimento de uma sentença que reconheceu uma dívida, por exemplo. Né? Entre eles está conservação da empresa, ou seja, se a gente recordar um pouquinho, vou falar para vocês aqui. Parágrafo 5º do artigo 861. Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, ou seja, não querem comprar aquela cota do sócio devedor, não ocorra aquisição das cotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso 3º do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão. O que ele quer dizer aqui? Olha, a medida tem que ser a menos onerosa possível para a sociedade. Sociedade das quais fazem parte essas cotas sociais. A gente não pode onerar a sociedade ou os outros sócios de uma maneira desproporcional, certo? Vamos supor que a sociedade ela passou há pouco tempo por uma reestruturação ou investimentos, comprovadamente isso, não tem dinheiro em caixa, não consegue pagar o débito, mas ao mesmo tempo é uma empresa sólida. É uma empresa que, com o lucro, ali um pouco mais de 3 meses, possa pagar aquilo ali, pagar aquela dívida do sócio devedor. Então, neste caso, ao invés de vender e liquidar como primeira ordem, o que o juiz, o magistrado, o que a jurisprudência diz? Olha, vamos tentar manter a empresa como ela está, vamos conservar a empresa dentro da sua atuação original, dentro dos seus sócios originais, certo? Aí alguém pode dizer assim, poxa, mas então eles podem se utilizar da empresa para esse fim? Não. Isso só vai ocorrer quando o magistrado observar, ou mesmo o administrador tem que ter esse bom senso também, quando verificarem que a empresa ela é viável, ela vai ter lucro, ela vai ter resultado. Então, por que não talvez esperar um pouco e esperar a distribuição de lucro? Olha, vamos aqui fazer, penhora-se o lucro a ser distribuído dali a alguns meses. Certo? Garante-se a conservação da empresa, garante-se a não onerosidade excessiva, né? Porque, vejam bem, aqui, por exemplo, no caso do parágrafo 5º, ele fala: o juiz poderá determinar o leilão judicial das cotas ou das ações. Me parece claro que, no caso de um leilão, as cotas ou as ações não vão ser vendidas, não vão ser adquiridas por um valor tão competitivo. Muitas vezes não é um valor que ela realmente vale. E isso é prejuízo para a sociedade empresária, no caso. Claro, a gente também tem... É muito difícil esse equilíbrio, porque aí alguém pode dizer, mas, poxa, tem também o credor, ele quer receber o seu valor, mas ele vai receber. Ah, mas vai demorar mais 2 meses? Pode ser que demore um pouco mais. Mas você veja que, se a gente fizer desta maneira,
nós teremos a conservação da empresa, onerosidade menos impactante, e o credor vai ter o seu valor restituído, o seu valor pago, o valor da sua sentença ganha, ou de um título, enfim. Então, isso acaba por tornar equilibradas as posições dentro daquela demanda judicial, certo? De outro lado, trago aqui um julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Marco Antônio Antoniassi, de julho de 2020. Vejam que é um pouco mais recente do que esse que eu li do STJ, né? STJ de 2018. 2020. Fala assim: penhora de cotas sociais do devedor em empresa da classe sócio, violação à ordem de preferência estabelecida no artigo 35, parágrafo 1º do CPC. Inocorrência. Penhora de cotas expressamente autorizada no dispositivo legal. Ordem de preferência não absoluta. Execução que se processa em favor do credor. Violação ao princípio da menor onerosidade, não ocorrência. Inexistência de prejuízo ao devedor decorrente da Constituição. Agora vem um ponto importante. A ausência de indicação de medidas e outros meios mais eficazes e menos onerosos. Agravante que não ofereceu outros bens à penhora, inteligência do parágrafo único do artigo 835, manutenção do ato constitutivo. O que ocorre aqui? Aí algumas pessoas podem dizer assim, não, espera aí, então o Tribunal de Justiça do Paraná está indo contra a jurisprudência do STJ? Não, não é isso. Lembra que eu falei aqui do julgado do STJ? Menor onerosidade, outros meios possíveis de satisfação do crédito. Neste julgado aqui do STJ, ele fala o quê? Diante da possibilidade de se proceder, num primeiro momento, somente a penhora dos lucros referentes às cotas sociais. Neste caso aqui, do Tribunal de Justiça do Paraná, olha o que diz. Ausência de indicação de medidas e outros meios mais eficazes e menos onerosos. Agravante que não ofereceu outros bens à penhora. No caso do STJ aqui do lado, é que eu estou com outro computador aberto aqui, o devedor disse, olha, calma aí, antes de penhorar minhas cotas, penhora o lucro. Aí eu não perco as cotas. Nesse caso aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, pelo menos é o que nos parece, o devedor não indicou nada. Ele simplesmente disse, olha, a cota não pode penhorar. Aí não, nós temos em que pese esses princípios da menor onerosidade, o princípio da manutenção da empresa, nós temos também o princípio de que a execução ela não se processa em favor do devedor. Isso já não existe mais. Até o CPC anterior, até um posicionamento mais lá para trás, de décadas atrás, tinha aquela máxima de que foi para o judiciário, não se processa, né? não se tem o resultado. Hoje não. Hoje nós temos aí penhoras sobre salário, né? Claro, alguns temperamentos aí que nós temos que ter, mas a penhora recai sobre o salário. Então, se indicar, olha, a empresa é sólida, dessa que tem cotas, devedor, né? Tenho cotas, mas a empresa é sólida e eu quero que faça a penhora do lucro que eu vou receber ali, em cada trimestre. Em 6 meses está paga a dívida, certo? E nós mantivemos a continuidade equilibrada da empresa. Tá? Então, esse é um fator muito importante da penhorabilidade das cotas. Tá? Isso me parece algo bem importante, muito, muito oportuno aí, porque é algo que existe, mas que nós vemos, principalmente aqui no interior, há uma dificuldade muito grande de se conseguir implementar, que é a efetivação das penhoras de guarda. Até porque
diferente de uma capital ou de uma empresa sólida e interessante, na maioria das vezes, quando uma empresa já está, o empresário já está numa situação de muitos débitos, inscrições em restritivos de créditos, etc., quando há essa situação, não há interesse de alguém comprar aquelas cotas, né? Por isso que acaba frustrando muitas vezes a penhora de cotas, quando eu digo no seu fim, né? Que é a conversão das cotas em valores, né, monetários para o pagamento da dívida. Bom, passando aqui a dissolução da sociedade. Bom, a sociedade ela se dissolve, segundo o artigo 1033 do Código Civil, quando ocorrer o vencimento do prazo de duração. Muito difícil que nós tenhamos, vai aparecer para vocês, né, uma mediação, uma sociedade de prazo limitado. Mas o vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este sem a oposição de sócio, não entrar na sociedade de liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Então, uma das causas de dissolução é quando vence o prazo de uma sociedade que tenha o prazo. Consenso unânime dos sócios, quer dizer, todos os sócios finalizam, dizem, olha, vamos liquidar aqui, cada um pega os seus bens, o seu valor e vai embora. Eu sou juiz há 7 anos, quase, mas era advogado e passei por 2 liquidações de sociedade, né, 2 dissoluções de sociedade. Uma delas, cada sócio foi para o seu lado, fizemos a dissolução em consenso unânime, cada um pegou uma parte dos bens, o valor que cada um tinha, e dissolve-se, né? Deliberação do sócio por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado, né? Então, quando a gente diz maioria absoluta, é 50% mais um do total, né? Vamos supor que nós tenhamos 5 sócios e 3 têm que dizer que querem finalizar a sociedade. Falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. Vamos supor que nós temos 2 sócios em uma empresa, um deles acaba falecendo, né? Um faleceu, em 180 dias tem que reconstituir o sócio, né? Tem que arranjar outro sócio para que a pluralidade seja retomada. Nós temos que lembrar que há os casos hoje de iliri, né? Como eu falei anteriormente, né? Quando eu estava falando da sociedade, da empresa individual, né? Hoje nós temos a empresa individual de responsabilidade limitada, que ela não tem pluralidade de sócios. Importante lembrar disso. A extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Vamos supor que uma empresa, pela lei, ela produz, dizer aí, munição para armas 9 milímetros, vamos supor. E daqui amanhã o governo pega e diz, olha, 9 milímetros é muito perigoso, etc, etc. Não pode mais fabricar munição 9 milímetros, né, de pistolas 9 milímetros. Então, nesse caso, acaba a autorização para ela funcionar. Se ela for solicitar uma renovação de seu alvará, etc., ela não vai conseguir. Bom, a sociedade pode ser dissolvida judicialmente, requerimento de qualquer sócio, quando anulada a sua constituição. Vamos supor, isso ocorreu, eu peguei um processo, tive acesso a um processo, agora não lembro se foi aqui, Palmas, eu acredito que foi aqui em Palmas, em que a situação sui generis, um senhor, um empresário, eu não lembro nem o resultado dessa ação, mas a alegação era que ele teria ludibriado a moça, que trabalhava na sua casa, como diarista, e a irmã dela,
se eu não estou enganado. O esposo dela. Não lembro, acho que era ela e mais uma amiga, não lembro direito. Assinaram os documentos, elas assinaram confiando, sem ver. E, na verdade, elas estavam assinando a constituição de uma empresa. E depois elas descobriram, porque tiveram dívidas menores, etc. Tal. Ou seja, a Constituição foi anulada. Né? Seria anulada nesse caso. Então, quando se anula a Constituição, por ausência de capacidade, ausência de objeto possível, né? Vamos dizer que constitui-se uma sociedade para um fim espúrio, né? Uma coisa que não ilegal. Então, nesse caso, pode ser dissolvida judicialmente. E exaurido o fim social ou verificada a sua inexequibilidade. Né? Vamos supor que uma sociedade foi constituída para fins de extração de ouro. E daqui a amanhã proíbe-se a extração de ouro. Então, o objeto ele é inexequível. Então, pode ser dissolvido judicialmente em razão disso.